Bom, boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para falar alguma coisa acerca de Tito, capítulo 2, versos 2 até o verso 5. E essa mensagem é especialmente para os idosos. Quem são os idosos? Se você é aquela pessoa que diz assim, essa geração aí, não sei não, hein? Esses jovens, não sei não, hein? Então é com você que eu estou falando. Se você nasceu antes da inauguração de Brasília, antes dos anos 60, é com você que está falando. Eu me incluo, né? Estou fazendo aí esse ano 67 anos, eu e minha esposa, e nós estamos aqui olhando para os conceitos de Deus para cada um de nós. Então nós temos várias faixas de idade, mas os idosos. Se pudermos, ainda falaremos um pouquinho sobre compromissos que estão em volta dos idosos. Vamos lá para Tito, capítulo 2, versos 2 até o verso 5, que diz assim: Tito, capítulo 2, versos 2 a 5. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas e amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Deus assim nos abençoe através da leitura e meditação da sua palavra. Nosso tempo é pouco, né? Nós estamos falando aqui de um trecho que começa com o versículo 1 dizendo o seguinte: Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Versículo 1, não é isso? Porque no anterior, Paulo está falando de algumas pessoas, alguns mestres, né? Que queriam misturar as coisas do mundo com as coisas da igreja. E alguns costumes, algumas tradições que nós vemos no mundo não serve para a igreja. Nós temos irmãos hoje, né, na África, na Ásia, que se convertem e as pessoas chegam na igreja e têm uns costumes que ele tem que tirar, que aquilo vai contra a palavra de Deus. O nosso irmão Sanu, que é São Tomé e Príncipe, ele tem falado sobre isso. Né? Lá ele era indicado a ter uma segunda esposa, né, para não perder a moral. Então lá o camarada casa, se ele é bem constituído, tem que ter uma segunda esposa para mostrar que ele realmente é um homem firme. E algumas coisas dessas coisas chegam na igreja. Então a nova geração tem que ouvir a palavra de Deus. Essa é a finalidade desses versos que estão aqui. É para os irmãos lerem, nós vamos falar muito rapidamente, para os irmãos lerem em casa, com cuidado, examinando essa mensagem. Aqui não é um puxão de orelha. Paulo está incentivando, exortando a incentivar o irmão mais velho a permanecerem firmes na novidade que é a palavra de Deus. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas idosas, porque algumas pessoas idosas acham que agora já não é hora de eu fazer mais nada. Não, você tem muitas coisas para fazer e Paulo está chamando a atenção. Nós temos o caso de Gênesis, Abraão e Sara. Abraão e Sara bem idosos, né? Abraão aí com 100 anos se tornou pai de Isaac. Nós temos Moisés com 80 anos que vai tirar o povo lá do Egito. Nós temos Josué com 70 anos que vai assumir o lugar de Moisés e vai levar o povo da terra que manda leite e mel. Lá no templo nós temos Ana e Simeão, né? No nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí, infelizmente, alguns outros lados. Algumas pessoas, por terem cabelo branco, acham, não é isso, que podem ser classificados de idosos. Idosos na Bíblia, aqui no sentido de pessoas que procuram manter o equilíbrio. Nós estamos falando de idosos crentes na família de Deus. Então a finalidade está no versículo 4 e no versículo 5. A fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem aos maridos e a seus filhos. E finalzinho do versículo 5. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então a ênfase aqui eram as novas famílias, as famílias que estavam chegando, né? As jovens e os jovens. Então essa mensagem, apesar que está dividida aqui homens idosos, depois mulheres idosas, mas no versículo 3 assim, semelhantemente, ou seja, do mesmo modo. Então esses 10 itens que estão aqui é para os homens e para as mulheres. Apenas Paulo diferenciou porque ele está usando o caráter mais ou menos do homem e da mulher para falar isso para a igreja, mas está falando com a igreja. Então a finalidade é para esses destruírem as novas famílias. Em segundo lugar, para evitar a difamação da palavra de Deus. Há muitos crentes que hoje fazem algumas coisas, mas ele não é crente, olha aí, diz que Deus está na sua vida. Então nós temos aqui então os deveres dos idosos servos de Deus, ou servos idosos de Deus aqui nesse mundo. Então essas qualidades aqui citadas deveriam ser evidentes dentro do povo de Deus. A primeira é ser temperante, equilíbrio, né? Manter o ritmo. Né? Quando eu cheguei no quartel, lá em 1972,
existiam pessoas de várias alturas. Eu me lembro que tinha um rapaz que era o homem bumbo, né? O pelotão começou a marchar e cada um marchava do jeito, então tinha um ritmo para cada um. O homem bumbo ele vai na frente, do lado ou atrás, dando o passo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aquela brincadeira que a gente faz com criança, mas na realidade ele marca o passo para todos ficarem equilibrados. Quem tem mais a perna longa, quem tem a perna curta. Então todos nós vamos um passo. Essa é a finalidade dessa palavra. Vocês idosos, nós idosos somos padrão. Não é exemplo, exemplo é Cristo. Padrão. Não sei se as pessoas vão aceitar, mas nós somos padrão. Então vamos fazer a nossa parte e sermos padrão de fiéis, como o fiel deve ser. Então no caso, não é porque a pessoa é idosa que agora vai se deixar levar por desequilíbrio. Então aqui tem temperante, é equilíbrio, né? Ser realmente um soldado do bumbo, marchando, mantendo o ritmo. Respeitáveis, é isso? Independente das pessoas vão respeitar a gente ou não, devemos ser respeitáveis. Respeitáveis. É você que mantém o respeito, muitas vezes não concordando, muitas vezes tendo que responder com respeito aos mais velhos e aos mais jovens ou da sua idade. Terceiro, sensato, né? Não falar o que quer. Dizem por aí que agora os velhos falam o que quer, não tem filtro. Não é bem assim. Nós devemos pensar e sermos sensatos. Tem alguma regra que é para uns, a regra para outro. Nunca generalizar e dar realmente uma palavra de sabedoria, né? Então aqui ser sensato é uma coisa muito importante. Terceiro, é sadio na fé, sadio no amor e sadio na constância. Aqui vem 3 itens, né? Isso que nós estamos vendo. Lá 1 Coríntios 13 fala aqui do amor, não é isso? E fala da excelência do amor, mas fala da fé e da esperança. É disso que trata aqui, sermos sadios na fé, no amor e na esperança. É a base. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que a família tem os idosos como sustentação, base. Então, para isso, eles têm que manter realmente um caráter firme, sadios e equilibrado. Sérios no proceder. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Não inventar. Ou é sim, ou é não. E nós temos aqui duas negativas, né? Que não sejam caluniadores, ou seja, não caluniadores, não é isso? E a gente tem história na família, né? Passa o tempo, né? Eu tinha uma tia aí que ela gostava de contar dos tempos dos meus bisavós, né? E contar algumas histórias que ela ouviu dos antepassados, né? E às vezes algumas histórias não são muito boas. E aí eu tenho um sobrinho aí que ele gosta de fazer perguntas, mas tio, como é que era? Coisa e tal. Então tinha umas coisas lá, e ela chegou a perguntar para ela, e o tio César, como é que o tio César era quando era criança? Então, às vezes, o nosso passado tem algumas coisas que hoje não combinam com a gente. Então, nós temos que tomar cuidado, que às vezes nós vamos falar alguma coisa que vai trazer calúnia. Ou, por exemplo, contar a história, só a nossa parte da história, só a parte que interessa. E vai trazer uma interpretação errada das pessoas que estão ouvindo, principalmente os mais novos. Então, os mais velhos têm que tomar cuidado com as suas conversas quando tem criança, quando tem os mais jovens, né, pertinhos. Não escravizada pelo vinho. Aqui, né, dizer para não beber vinho. Está dizendo aqui, não escravizada por muito vinho, né? O versículo está falando. Não ser escravizada muito vinho é dominada, porque as pessoas hoje, algumas pessoas estão desanimadas da vida, coisa e tal, começa a encher de álcool, né? Para esquecer, né, dos problemas. Então, o idoso tem que ser chamado à harmonia e, nesse caso, ao equilíbrio, porque o que a Bíblia condena, irmão, é a falta de equilíbrio. E, para terminar, também, mestre do bem. Você é bom em alguma coisa? Na nossa igreja nós temos pessoas maravilhosas, né? Que sabem fazer artes, flores, e são boas em fazer quitutes, né? Salgadinhos, outras são bolo, não é isso? E nós temos irmãos que sabem saber. Eu admiro as pessoas que sabem o que estão falando e as pessoas que sabem o que estão fazendo. E, nesse caso, fazendo um serviço, né? Ou de pintura, colocando trabalhos realmente de piso, né? Algumas pessoas têm trabalhos maravilhosos. Mestre, irmão, é tudo aquilo que você faz bem. Se você não sabe, chame o outro. Mas mestre é aquilo que você
faz bem. Então é isso que Paulo está chamando a atenção para servirmos ao Senhor na sociedade, porque as pessoas vão olhar para cada um de nós. Aos que estão em volta, resta nós olharmos outros dois textos, que é de Mateus, capítulo 7, de 1 a Timóteo, capítulo 5, que os irmãos podem dar uma olhadinha. Em Mateus, capítulo 9, que é a nossa lição dessa terça-feira, que nós usamos a lição da escola dominical, fala acerca das pessoas que estavam ali, não é isso? Fazendo umas pegadinhas com o Senhor Jesus Cristo, exigindo o Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim: vocês têm que honrar o pai e a mãe, não dá desculpa para não servir seu pai e mãe. O meu recurso está envolvido nisso. Então ali fala do Corban, né? Estou dedicando até para Deus, mas está errado virar as costas para isso. E 1 Timóteo capítulo 5, nós temos ali os versos 3, 4, né? 8 e 16, que vai falar acerca disso. Se nós viramos as costas para os nossos pais, para os idosos, somos piores do que o descrente. Então está aí a responsabilidade dos que são crentes de ouvir também esse conselho que está lá em Marcos capítulo 7, verso 8 a 13, 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 5, versos 3, 4, 8 e 16. Que Deus nos abençoe e complete em cada coração. A responsabilidade é dever de sermos padrão e o direito também de usufruirmos, não só da família como da igreja. Irmãos, não vamos colocar as pessoas sob a responsabilidade da igreja. Se você é a família, você pode, é você que deve cuidar do idoso. Idoso, você ainda tem muitas pessoas para você ajudar, porque sabemos que o seu conhecimento vai trazer equilíbrio, e é isso que a sociedade precisa. Que Deus abençoe cada um de vocês, e essa é a palavra que nós temos nessa hora. Ó Senhor, nós te agradecemos pela palavra registrada, pedimos a tua orientação, pedimos a tua bênção sobre esses nossos irmãos que estão ouvindo essa pequena mensagem, Senhor. Completa em cada coração, Senhor, que possamos sentir sempre essa tua orientação para a nossa vida. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.